Estamos nesta fé dos meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Domingo, dia 24 de fevereiro, às 9 horas, início do 6º jejum do propósito de fé, meus projetos de conquistas para 2013. Com o encerramento às 18 horas. Vá para onde as águas são mais fundas. Lancem as redes para a pesca. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Entre em 2013 determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos. Ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2013, ano da pesca maravilhosa. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Espírito é esse. É mesmo. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2013. Vamos para onde as águas são mais profundas. Em nome de Jesus. Amém? Sente, por gentileza, por favor. Abra a sua Bíblia. Em Gênesis 34, vamos ler o 30. Eu vou só ler do capítulo 34 essa parte, e aí eu conto o que aconteceu aqui, que é muito longo. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus, habitantes desta terra. Somos poucos, e se eles juntarem suas forças e nos atacarem, eu e minha família seremos destruídos. Se você ver aqui no início, fala dos siquemitas, do pessoal de Siquém, que era uma cidade. Gênesis 35, nós vamos ler do 1 até o 5. Deus disse a Jacó: suba a Betel, estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se, troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Amém? Ok. O que aconteceu aqui? O filho do governador, de um homem muito importante em Siquém, viu a filha de Jacó e cometeu uma loucura. Pegou ela à força e a violentou. Quando ele fez isto, chegou até Jacó, que a menina Diná tinha sofrido, e os filhos ficaram sabendo.
Aquilo foi um baque na família. E os filhos revoltados tomaram uma atitude que poderia ter sido fatal para Jacó e a família. Eles, quando o rapaz fez isso com a filha do Jacó, a Bíblia diz, se você ler nesse capítulo, que apesar de ele ter cometido aquela loucura, ele acabou se apaixonando por ela. E aí ficou desesperado para tê-la como esposa. Foi até Jacó pedindo, o pai dele, que ele desse a moça como esposa para o rapaz. E os filhos disseram a eles, mas isso tudo foi uma armadilha. Eles queriam cometer vingança e fizeram aquilo. Eles disseram para eles, nós não podemos nos unir a um povo que não foi circuncidado, homens que não foram circuncidados, mas se vocês se circuncidarem, fizerem a mesma aliança que nós fizemos, então nós entregamos a Diná, nossa irmã, nos casamos com as filhas de vocês, vocês se casam com as nossas, e nós nos tornamos um povo só. Mas aquilo não era verdade. Eles tinham armado para eles, para os siquemitas. Porque eles estavam revoltados com aquilo que o filho do governador tinha feito com a moça. Que realmente não era para menos. Só que a atitude deles foi muito grave. Porque aquilo podia causar uma guerra. Muita gente se levantar e ir contra e exterminar com Jacó, com a família dele. E aí o que aconteceu? O rapaz já estava tão apaixonado pela moça que ele aceitou. E como ele tinha muita influência em toda a região sobre o povo, ele convenceu todo mundo a fazer aquilo. E após 3 dias eles ainda estavam sofrendo com as dores da circuncisão. Estavam todos os homens, então, em recuperação, isso já foi armado. Então, estavam todos debilitados. O que é que os filhos do Jacó fizeram? Eles foram e atacaram, naquele momento em que todos estavam debilitados pela recuperação da circuncisão, com dores ainda, e eles mataram a todos e pegou as mulheres, as crianças, saquearam tudo e não deixou um homem vivo de Siquém. E aquilo afligiu, o Jacó chegou a usar essa expressão, vocês me colocaram em apuros. Vocês me colocaram numa situação, porque agora, o que vai acontecer? Todas as cidades vizinhas, os cananeus, os ferezeus e etc., eles vão se unir. E eles vão vir contra nós. E nós somos em poucos, nós não podemos contra eles. E aquilo afligiu demais a vida do Jacó. Então foi um problema atrás do outro. Foi esse problema grave dele ter a filha violentada. O problema grave dos filhos enganarem os siquemitas fazendo dessa maneira e assassinar todo mundo, todos os homens, em vingança. Então ele, sabe aquele tipo de problema que chega e quando não basta a filha ter sido violentada, que aquilo era uma vergonha, não bastando aquilo, agora os filhos tomaram aquela atitude, então ele estava diante de um problema muito grande. É aquele tipo de coisa que chega um problema, de repente chega o outro, e aquilo soma problema com problema, e ele estava sem saber o que ia fazer. Aquela coisa que apertou, aquela situação de aperto. Vocês me deixaram
em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus, dos ferezeus, habitantes dessa terra. Somos poucos, e se eles se juntarem suas forças e nos atacarem, eu e minha família seremos destruídos. Não vai sobrar ninguém. Nós não temos força para enfrentá-los. E é fato, porque o que eles tinham feito, certamente agora já estava todo mundo se preparando, e nós vemos isso aqui no versículo 5 que eu li, né? Todo mundo se preparando para atacar e acabar com eles. Diante daquela aflição, olha o que Deus falou para ele. Então, olha isso aqui. Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. O que eu vou fazer agora? Eu estou em apuros. A mesma coisa que você fez quando você também estava em apuros, mas numa situação sem saber o que ia fazer da sua vida. Você era um fugitivo, estava fugindo do seu irmão, tinha só um cajado na mão, não sabia o que ia ser da sua vida. Você não tinha nada. Hoje você tem muitos bens, você tem muitos filhos, família, tantos filhos que estavam até criando problema. Hoje a sua vida é outra. O que você vai fazer? É aquilo que às vezes a pessoa para diante de um problema. E agora, meu Deus? É um problema familiar, é um problema que pode causar um dano muito grande. Como foi aqui, não bastando o problema familiar com a menina, agora aquela confusão toda atraindo inimigos e ódio de tudo quanto era lado. Com ameaça de morte, ameaça só não. Se Deus não tivesse dado o livramento, eles tinham sido exterminados. Eles tinham morrido mesmo. Mas a mesma coisa foi antes. Se não fosse Deus com ele, o Esaú tinha matado ele. Se não fosse Deus com ele, foi Deus que impediu que o Esaú matasse. Então, e agora? O que eu faço? A mesma coisa que você fez antes. O que eu faço diante desse problema, meu Deus? A mesma coisa. Lembra quando o seu irmão queria te matar? Lembra quando você saiu fugido? O que você fez? Você levantou um altar a mim em Betel. Você levantou um altar. E você me buscou e eu te dei livramento. É isso que você vai fazer. O que eu faço? Algumas pessoas, ao longo da vida, porque aqui eu vou continuar falando sobre aqui, o resto da história aqui. Elas, numa situação, no início, elas conseguem agir certo. Elas conseguem ter aquela direção. O próprio desespero faz a pessoa cair. Ele não tinha nada, fugido. Só tinha um cajado, como diz a Bíblia. Estava fugindo. Para começar a vida longe de casa, longe do pai, longe da mãe, longe de tudo. Começando uma vida. Então, aquele desespero mesmo, de saber o que vai ser amanhã, aquela situação de uma ameaça que você pode morrer mesmo, ainda aquela sensação certamente a divisão com o irmão que ele mesmo tinha causado através da questão da primogenitura, do engano que ele tinha causado. Então, muita pressão. Então, aquilo fez com que ele buscasse a Deus com tanta força e fizesse um voto ao Senhor. Então, ele buscou a Deus, ele levantou um altar, ele fez um voto. E agora ele estava em grande apuro, com problemas vários. O que Deus falou? Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão.
Você vai fazer a mesma coisa que você fez antes, lá no início, quando você não tinha nada. Quando você não sabia o que você ia fazer da sua vida. Você não sabia por onde começar. Você começou pela coisa certa, me buscando, levantando um altar, fazendo um voto a mim. Aí o Jacó entendeu. Ó, tudo é questão de entendimento. Tudo é uma questão de entendimento. Olha o que ele fez aqui. Ó. Disse, pois, Jacó aos da sua casa. De sua casa e a todos os que estavam com ele. Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se, troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me enviou no dia da minha angústia. Aqui, ó. O Deus que me ouviu no dia da minha angústia. Eu vou lá. Vou fazer a mesma coisa. O Deus que me livrou naquele dia, naquele tempo de angústia, é o mesmo que vai me livrar agora. E que tem estado comigo por onde tenho andado. O que acontece na caminhada da gente? Se a gente não vigiar. Deuses estrangeiros vão entrando. Vai entrando um Deus estrangeiro aqui, outro ali. As roupas da gente começam a amarelar espiritualmente. Não estão mais branquinhas. Você começa a fazer remendos. Tem um rasgo aqui, faz um remendinho. Você não troca. Ao invés de você ir lá e pegar uma roupa nova, você consertar aquilo, você só remenda. Você só remenda. Vai entrando deuses estrangeiros. E deuses estrangeiros de cada. São coisas que começam a ocupar o lugar de Deus. São concessões que você começa a fazer. Faz uma concessãozinha, mais uma zinhazinha aqui, mais outra zinhazinha ali. Vai entrando uma coisa aqui, vai entrando outra ali. De repente, você está aqui. Você está vendo, o Jacó certamente estava vendo isso. Mas são aquelas coisas que a gente até está vendo, mas ignora. A gente está vendo que tem deuses estrangeiros entrando na minha casa. Está precisando trocar as roupas espirituais, mas você vai deixando entrar. Você vai deixando entrar. Mas quando ele entrou em apuro, que Deus falou para ele, ó, você vai fazer a mesma coisa que você fez quando você estava em apuro lá no início. Você vai fazer isso. Ele entendeu. Bom, eu tenho que fazer isso, então está na hora de eu fazer um limpa aqui, ó. Ó, minha gente, peguem, vamos fazer um limpa. Vamos arrancar todos os deuses estrangeiros e todo mundo vai trocar de roupa aqui. Nós não vamos subir a Betel, mantendo deuses estrangeiros aqui, para a gente ser ouvido, oferecer um sacrifício, levantar um altar ao Senhor. Nós precisamos tirar esses deuses estrangeiros e trocar de roupa. Entendeu? Esses deuses estrangeiros podem ser tantas coisas, que vai ocupando o lugar de Deus na vida da gente. Coisas, deuses estrangeiros, quer dizer, são coisas que são mundanas. São coisas que é proveniente do mundo, de cabeças mundanas, de gente mundana. De gente que não tem Deus na vida. Mas que a gente pega para a gente. E você deixa entrar. Jacó não estava vendo que tinha? Estava. Mas são coisas que às vezes a gente ignora. Coisinhas que entram, coisinhas que vêm, outra coisinha. De repente você está cheio. Você vai deixando entrar. Coisas que são de estrangeiras, não são para nós. Mas que você vai deixando entrar. Você vai deixando entrar hoje, deixa entrar amanhã. Você vê. Mas sabe quando a pessoa deixa o primeiro, deixa o outro? Está vendo que tem que tomar uma atitude, mas parece que precisa de um chacoalho. Precisa de se encontrar num aperto de novo.
para parar e dizer assim: meu Deus, vamos fazer um limpo aqui, minha gente, vamos começar tudo de novo. Tira esses deuses, troca de roupa, vamos para Betel, vamos levantar um altar e vamos começar. Precisa de uma mudança aqui, porque eu estou vendo a morte, a coisa está feia. Às vezes a pessoa, ela precisa se encontrar em apuros, para ela poder voltar a fazer o que ela fazia de certo antes, para ela tirar os deuses estrangeiros, para ela trocar essa roupa remendada, amarelada, por roupas brancas como a neve, lavadas do sangue de Jesus. Para ela poder estar com a vida dela espiritual em dia, às vezes ela precisa entrar num apuro na vida. Bom, bendito apuro, né? Se não fosse esse apuro aqui, essa aflição, essa angústia, talvez ele não tivesse tomado a decisão de fazer a coisa certa. Teve que ter uma filha violentada, teve que ter os filhos ali se vingar. Olha o espírito que estava precisando de uma mudança. Isso não aconteceu por acaso, era um chacoalho. A filha violentada, os filhos se vingando, estavam cometendo vingança sobre os inimigos de uma maneira que podia trazer um transtorno. Aliás, já estava trazendo. Já estava trazendo. Então eram muitos problemas. Precisou muita coisa acontecer. Aí Deus disse: suba a Betel, saia de onde você está, se estabeleça lá, vá me buscar, vá para Betel, para minha casa, casa de Deus, vá para Betel, volta para minha casa, levanta um altar igualzinho você fez lá no início, que você não tinha nada. Lembra quando você não tinha nada, Jacó? Que você estava em angústia, você só tinha um cajado, teu irmão queria te matar, você não sabia o que ia ser da tua vida. O que você fez? Você me buscou, você levantou um altar. Porque a tendência do ser humano é essa, minha gente. A tendência é essa. É a hora, quanto mais fica boa a vida, mais distante fica de Deus. O ser humano é assim. Você vê que está muito bom, o sujeito só quer alimentar a carne. Está tudo muito bom, ele só quer alimentar a carne. Agora ele tem dinheiro, ele tem uma família, ele tem uma vida, ele tem honra. Não tem mais tempo para ir na casa de Deus, para ir para Betel. Não tem mais tempo para levantar altares em Betel. Deuses estrangeiros estão entrando todo dia na casa dele, na vida dele. Roupa, ele tem um problema, ele remenda aqui. A roupa está encardida espiritualmente. Ele não está fazendo nada. Ele está vendo as coisas acontecerem. Mas ele não está agindo. Ele não está agindo. Ele vai deixando entrar. Precisa se encontrar em apuro de novo, para arrancar todos os deuses estrangeiros de dentro de casa, da vida, trocar de roupa, ir para Betel, se estabelecer lá. Onde é que é para você ficar? Fica na casa do Senhor, fica com Deus. O teu lugar é esse. Deus não abençoa a vida de uma pessoa para ela transformar aquelas vitórias na derrota da vida dela. Deus abençoa uma pessoa para o nome dele ser honrado através daquela vida. Exatamente isso. Tem gente que quando estava o Senhor estava lembrando Jacó o que ele tinha que fazer aqui, porque foi exatamente como ele fez no início. Quando ele saiu com a mão na frente e outra atrás, que ele não sabia o que ia ser da vida dele. Quer dizer, não precisou ninguém mandar. Ele buscou a Deus. Ele levantou um altar ao Senhor. Ele clamou a Deus. Ele ofereceu, ele fez voto ao Senhor. O tempo passa, as coisas já estão indo muito bem.
De repente, olha o choque, olha uma filha violentada. Olha os filhos matando, assassinando, enganando, causando um problemão ali para ele. Olha ele numa situação agora de apuro. Correndo risco de ser ele e a família todos mortos, assassinados. Então, nós precisamos, não podemos nos esquecer das coisas boas que nós fizemos, que nos deram condições de nós vencermos. Nós não podemos, não pode se tornar. Se aquilo se tornar uma coisa do passado só, você vai acabar sem Deus te colocando numa situação para voltar a ser do presente. Se ir a Betel e oferecer a Deus, levantar um altar ao Senhor e buscar o Senhor, era coisa do passado, agora teve que se tornar do presente. A aflição fez com que o Senhor lembrasse. Faça a mesma coisa que você fez lá atrás. Que aquilo funcionou. E eu quero o teu espírito assim. Ele imediatamente teve um entendimento. Você não vê Deus mandando ele tirar os deuses, ele entendeu. Talvez até então a omissão ia deixando, porque a gente pode deixar mesmo. Você pode acabar agindo com omissão e deixando uma coisa entrar. Talvez você está vendo que uma coisa não está certa, que devia tomar providência naquilo. Mas, sabe aquele negócio que você está vendo? Você acaba acostumando. E de repente parece que aquilo nem é mais tão pesado, que a consciência vai cauterizando. E aquilo vai ficando ali. E amanhã entra outro deus estrangeiro, depois entra outro, e aquilo vai ficando. Até que um dia você se encontra numa situação sem saída. Aí você lembra o que você tem que fazer. Aí sai limpando tudo. Vamos para Betel, tirem os deuses estrangeiros, e tira e troca todo mundo de roupa, e vamos fazer um limpa nisso tudo aqui, vamos dar uma geral, porque a coisa está feia. Deus quer que cada um lembre disso. E essas coisas, elas são para o nosso bem. Elas não acontecem por acaso, é Deus querendo nos abençoar. Deus quer nos abençoar. Deus quer que a nossa vida seja abençoada. E quando Ele percebe que você está tomando uma direção oposta, Ele não quer que você fracasse. Ele não quer que a sua vida seja derrotada. Não é isso que Deus quer. E Deus trabalha para que a gente não seja fracassado, derrotado. Deus quer fazer parte da tua vida em tudo. Deus quer te honrar, quer continuar a te honrar. Mas algumas pessoas chegam a um ponto que elas já estão se perdendo. Elas já estão se perdendo. Elas começam a reclamar por tudo. Eu estava lembrando hoje, Pedroso, meu filho, faça a gentileza. Eu estava hoje com meu filho, lembrando do tempo em que, o início da vida, que eu ia para a igreja, ia a pé, ia de várias maneiras, e aí deu uma melhoradinha e comprei uma bicicleta. E a gente lembrando disso, de eu falar para ele, filhinho, cuidado com o raio da bicicleta, abre a perninha. E ele atrás, eu com medo dele cair, olha a minha situação. Eu pegava uma fralda, amarrava ele lá atrás, amarrava aqui, pegava o Fer, que era um bebê gordinho e pesado para danar, botava ele num baby back, um negocinho que a gente amarrava assim, ficava as perninhas, e tinha cestinha, eu botava as questões lá de sacola de nenê, etc., Bíblia e etc., e eu ia para a igreja. E assim eu fiz muitas vezes. Eu fui para a igreja assim, muitas vezes.
um sol quente, com chuva, ou o que fosse, eu fui. E eu venci os obstáculos. Fui vencendo. Eu queria buscar Deus. Então eu botei força para buscar Deus. E ele me lembrava de eu falar para ele, né, abrir as perninhas, abre as perninhas, filho, cuidado com a raia da bicicleta, para você não machucar. E ele ia com aquelas perninhas abertas e agarradinho em mim. O Mu e o Fê, bebezinho. E a bicicleta foi uma bênção na minha vida, porque eu ia a pé, e a bicicleta foi uma bênção. Eu vi aquilo como uma bênção, que me ajudava a chegar mais rápido, voltar mais rápido, para buscar Deus. A hora que eu falava isso com ele, eu acabei me emocionando na hora do almoço, porque eu agradecia a Deus. Hoje eu tenho um bom carro, aliás, há muitos anos que eu tenho bons carros, há muitos anos. Já tive de várias marcas, gosto de carro e tenho um bom carro. Aí chega agora, que eu tenho um bom carro, legal, mas até eu não tenho mais a mesma força, não há mais disposição, não há a mesma energia. Agora, vou reclamar. Vou reclamar, que hoje não dá porque eu estou cansada com a dor aqui, não vai dar, não dá, com a dorzinha aqui. Superador. Não dá porque está o tempo, não dá porque está... Mas espera aí. Nós já fizemos tantos sacrifícios quando não tínhamos nada. De repente Deus dá tanto, agora tudo está difícil. O dia foi pesado, tem um carro na garagem. Bom, estou falando de mim. Ah, não dá então para fazer tal coisa para Deus. Ah, não dá, por isso, tem um carro na garagem. Não dá porque está chovendo, não, tem um carro na garagem, já fui até debaixo de chuva em bicicleta, ou a pé mesmo. Ah, não dá, tem um carro na garagem. Hoje a vida está tão boa que não dá. Não dá. Às vezes, para eu ir para o estúdio, não é fácil. Há dias que o cansaço é muito grande. Se você acompanha o meu trabalho, você sabe que todos os dias do ano eu estou trabalhando. Todos os dias. Não falo isso para que alguém... Oh, não. É a verdade. É o que até preciso tirar um tempinho, dar um tempinho. Isso até é importante, é bom, não é ruim não, é bom. Acontece que eu vou seguindo, e as ocupações, eu não quero deixar o trabalho, eu tenho uma atenção muito grande às coisas de Deus, eu estou sempre focada, eu preciso estar atenta, eu tenho a responsabilidade, não quero deixar. Eu sou apegada às minhas reuniões. Para eu dar uma reunião minha, porque não deu mesmo para eu fazer. Tenho ciúme da minha reunião, gosto da reunião que estou fazendo, não passo ela assim. Não me importa, não importa se eu venho fazer e tem poucas pessoas. Quem trabalha comigo sabe disso. Eu não solto o osso fácil. Não largo fácil. Eu me sinto, eu sou responsável por aquilo e eu tenho que estar lá fazendo. Tem dias que eu vou gravar, o cansaço está grande. Horas de estudo e tal. Quem não é tentado a reclamar? E eu me lembro. Quantas vezes eu pedi a Deus para me dar um programa na TV? Então eu não tenho o direito de reclamar. Não posso fazer isso. Eu já vi gente levantar na segunda-feira reclamando de trabalhar. E eu já falei para pessoas que eu tive a oportunidade de acompanhar a pessoa pedindo a Deus o emprego e dizer, peraí, não era você que outro dia estava chorando para que Deus te abrisse uma porta de emprego? E você está reclamando de trabalhar?
Você sabia que tem gente que está reclamando porque não está trabalhando, porque precisa ganhar, quer trabalhar, precisa ganhar, precisa de dinheiro, precisa de um emprego? Então as pessoas se esquecem e elas murmuram, elas fazem corpo mole. É isso que elas vão fazendo. Elas vão deixando as coisas entrarem e assumirem o controle, as coisas vão assumindo o controle da vida da pessoa. Como eu disse, o ser humano ele tem uma tendência a reclamar por tudo, a murmurar. Ele pede a Deus um imóvel, uma bênção, de repente, ele começa a murmurar por algum problema que está enfrentando. Ele tem uma casa, quantas pessoas que sonham com uma casa própria? Tem gente que reclama da casa que tem. Reclama do emprego. Reclama disso, reclama daquilo. Elas são tentadas a murmurar e elas murmuram. Elas fazem como o povo de Israel, que lutaram pedindo a Deus a libertação da escravidão. E quando estavam livres, estavam reclamando o tempo todo por absolutamente tudo. Tem gente que reclama de tudo. Ele reclama da hora que ele levanta, a hora que vai deitar, ele esquece das coisas que Deus fez por ele. Ele reclama, ele simplesmente reclama. Esquece da mudança que Deus fez. Jacó jamais teria chegado onde ele chegou se não fosse Deus. E algumas pessoas, o capeta é capaz de colocar na cabeça delas que ia acontecer cedo ou mais tarde, ia acontecer. Por que não aconteceu antes? Por quê? Acho engraçado, eu já vi gente assim, que depois que ele estava vitorioso, que Deus mudou a vida dele, o diabo começou a colocar na cabeça dele que ia acontecer, que o negócio dele era bom mesmo, que era um ramo de atividade que dá para ganhar dinheiro, que era só uma questão de tempo. Engraçado. Sem Deus não aconteceu. Experimenta tirar Deus ou tirar a prática desta fé, para ver o que acontece. As pessoas esquecem. Elas esquecem do que Deus fez por elas. Deus tem que estar lembrando. Jacó, suba a Betel, estabeleça-se lá e faça a mesma coisa que você fez quando você estava em fel de aflição com teu irmão te perseguindo. Faça a mesma coisa. Está na hora de você voltar a fazer aquelas coisas que funcionavam. Coisas que você deixou como do passado, que não precisam mais serem feitas hoje. O Senhor está lembrando para alguns, precisa sim. Eu não quero voltar a andar de bicicleta, a não ser se por lazer. Por lazer, sim. No mais, quero um carro com ar-condicionado e que me leve e me traga bem, e etc. Mas eu não devo esquecer que um dia eu fiz sacrifícios e sacrifícios para buscar ao Senhor e me senti muito grata quando Ele me deu uma bicicleta. Eu não quero voltar para lá. Mas eu não posso me esquecer que um dia eu agradeci a Ele e vi como um testemunho, o Senhor me deu uma bicicleta para eu vir à igreja. Eu testemunhei. E posso me emocionar agora por isso, e que Deus guarde meu coração. Porque um dia eu peguei o microfone e disse, sabe igreja, eu quero contar que o Senhor me deu uma bicicleta para eu vir para o culto. E eu quero que meus filhos não se esqueçam disso, que eu os levei a pé e de bicicleta, e que eles nunca esqueçam que só tem um Deus. E que sem esse Deus a sua vida é uma derrota. Que não há vitória sem Ele, não há salvação fora dEle. E eu me senti abençoada por ter uma bicicleta para buscar a Deus. Hoje eu tenho um belo carro. Uau!
estou muito cansada. Ai, a minha vida, não estou aguentando essa minha vida. A vida melhorou tanto, mudou tanto, mas ainda somos capazes de ver tantos problemas. Não estou dizendo que não temos problemas, não estou dizendo a você que não enfrentamos coisas difíceis. Estou dizendo que nós precisamos tomar cuidado para não nos tornarmos pessoas ingratas, distantes de Deus, autossuficientes, murmuradoras, e que agora, tendo tudo que nos facilita buscar a Deus, nós de repente começamos a complicar essa busca, essa proximidade de Deus. Eu estou me fazendo entender? Parece que quanto mais Deus melhora a nossa vida, alguns conseguem complicar ainda mais o relacionamento com Ele. É ou não é? Parece que quanto mais a vida de algumas pessoas Deus faz por elas, mais difícil está ficando para elas buscar Deus. Parece que quando elas não tinham nada era mais fácil buscar Deus. Hein, gente? Pense aí. Parece que quando a pessoa não tem onde morar, não tem nada para pegar, não tem onde se apegar, não tem nada, ela consegue fazer desafios maiores, ela consegue sacrificar mais, ela consegue orar mais, ela consegue buscar mais. É o que eu falei outro dia. Quando a gente está em desespero, nós buscamos a Deus com toda a força. E nós deveríamos nos lembrar disso e buscar a Deus sempre com a mesma força que a gente coloca quando está em desespero. Buscar a Deus como se estivéssemos sempre em desespero. Buscar a Deus com força. Porque algumas pessoas, por mais que Deus melhore a vida delas, mais complicado está para elas buscarem a Deus. Mais difícil está. A igreja está ficando mais longe. Quando não tinha nada, a igreja não era tão longe. Agora a igreja está ficando muito longe. Quando não tinha nada, nenhum dilúvio era um problema para não buscar Deus. Agora qualquer meio pingo está sendo um problema para buscar Deus. Tudo é um problema para buscar Deus. Está ficando muito mais difícil buscar Deus, porque a vida está melhorando. Deuses estrangeiros estão aos montes entrando na vida da pessoa. A roupa está amarelada, está remendada espiritualmente. E Deus disse: Jacó, ele estava em apuros. Ele corria o risco de ser exterminado com a família. E era o que ia acontecer, se Deus não livrasse. Ele estava realmente numa situação de muito aperto. E Deus falou: suba a Betel, olha o que você vai fazer, vou te dar a direção. Você vai subir, você vai levantar um altar, você vai se estabelecer lá. Primeira coisa que não pode esquecer, suba a Betel e se estabeleça lá, você fique lá. Que eu penso que é o que Deus está falando para alguns. Se aproxima de mim e fica aí. Me busca e fica. Levanta um altar. Faça igual você fez quando o teu irmão Esaú estava te perseguindo. Caiu a ficha dele. Pensou. Gente, vem cá, todo mundo. Traga todos os deuses estrangeiros. Para ele falar, traga os deuses estrangeiros, é porque ele sabia muito bem o que tinha lá. Mas como eu disse e vou repetir, as coisas vão entrando na vida da gente. Se a gente deixar, entra hoje uma coisa, entra amanhã outra. Um dia você se desperta que tem um monte de deuses estrangeiros na tua vida. Ele disse, troquem de roupa. E essa troca de roupa é quando a gente vai vestindo exatamente, a roupa vai amarelando, rasga, você só remenda, você não troca. Eu estou falando espiritualmente. Espiritualmente você vai amarelando, você vai se distanciando, você vai esfriando.
Você começa a remendar coisas, dar um jeitinho para isso, para ali, justificar tudo. Esses remendos normalmente são justificativas. Só que aquele não tinha saída. O que é que todo mundo fez com medo de morrer? Não fizeram não só o que... Não, eles fizeram mais do que ele tinha pedido. Eles trouxeram os deuses, eles tiraram os brincos das orelhas, que significavam uma escravidão, porque algumas pessoas voltaram a pegar coisas que escravizam, coisas que não foram bênção antes, não serão agora. Eles trocaram de roupa, e a Bíblia diz que eles saíram, e quando eles saíram, o terror do Senhor, olha bem, hein? Depois que tudo isso foi feito, a Bíblia diz que o terror do Senhor caiu, que ninguém ousou, está aqui, ó. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor, que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Mas por quê que Deus deu esse livramento enorme? Porque você vê que estava previsto perseguir e matar. Por que ninguém fez nada? Porque uma atitude foi tomada. Porque decisões, porque porque mudanças foram feitas. E eles foram abençoados. E aqui mostra Deus falando de vitória. Isso aqui é vitória. Porque quando as coisas foram organizadas, Deus deu o livramento todos. E eles foram embora em paz. Eu creio que Deus quer te dar a vitória, quer te dar o livramento, quer colocar as coisas abençoadas nas tuas mãos, aquilo que você espera, quer continuar te abençoando e colocando mais. Mas há situações que chegam até nós, que é Deus nos despertando. Volte a fazer o que você fazia antes, que funcionou muito bem. Tira o que você deixou entrar na tua vida, troca essa roupa espiritual, tira tudo que está te escravizando. Estabeleça-se em Betel, fique com Deus, na casa de Deus, na presença dEle. Amém? Pegue o seu projeto e coloque-se em pé, por gentileza. E a mão no seu coração. Coloque ele no seu coração. Em nome de Jesus. Gaste um tempo. Reflita sobre o assunto. Sobre a sua vida espiritual. Sempre quando nós recebemos uma palavra, eu creio que nós precisamos refletir sobre ela, alimentar aquela direção, aquele pensamento, aquilo que Deus está nos dando. Alimentar. Ampliar o raciocínio, o entendimento. Isso são palavras de vitória para nós. Porque quando tudo foi feito como devia, eles viveram um grande milagre. Eles foram imensamente abençoados. Mas porque decisões e atitudes corretas foram tomadas. E é muito inteligente isso. É bom quando Deus está trabalhando para nos levar a uma proximidade maior com Ele, para nos aproximar mais dEle. É muito bom, isso é uma grande vitória para nós. Deus lutando para nos levar a Ele e nos aproximar dEle. Isso é uma grande vitória. Em nome de Jesus.
Eu penso que nós temos muito que agradecer a Deus por tudo, mas eu creio que Deus está movendo aqui certamente algumas pessoas estão precisando voltar ao tempo em que buscava o Senhor com um coração totalmente voltado para Ele inteiro, não mais ou menos. Eu creio que há deuses estrangeiros que precisam ser retirados. Enfim. Fique com o Espírito Santo até que nós clamemos pelos nossos projetos. Fique um tempo com Ele. Seria bom que você falasse com Ele do fundo da sua alma e que você pedisse que Ele te revela, meu Deus, me revela, me mostra, me ajuda, porque eu quero te agradar. Custe o que custar, eu quero te agradar. Eu guardarei tua palavra em meu coração. Na batalha invocarei teu santo nome. A tua destra me sustenta, da aliança não esquecerei. Me alimenta, não vacilarei. Leva-me às águas profundas, aviva-me de novo, Senhor. Aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas. Escuta minha oração. Eu guardarei tua palavra em meu coração. Na batalha, Ore sempre ao Senhor pedindo que Ele mantenha a alegria da salvação no seu coração. Isso é uma oração que eu faço sempre. Eu não quero perder o prazer de buscar o Senhor. Quando a gente não vive uma fé religiosa baseada em regras, em hipocrisia, as pessoas admitem que elas estão se perdendo de Deus. Mas quando uma pessoa é quase que mais santa que Deus, ela realmente nunca se perde de Deus. Mas eu quero alertar a cada um
Não é difícil se perder de Deus, perder a alegria da salvação, perder o prazer pelas coisas espirituais. É muito fácil você perder. Nós estamos num mundo muito sedutor. Você liga a televisão, tem muita coisa sedutora que tenta passar uma normalidade, e uma coisa muito natural, comum, normal. Você está no trabalho, você está rodeado de pessoas e muitas vezes ímpios que falam de tudo, assuntos diversos. Então, é muito fácil você pender para uma outra direção. Enfim, é muito fácil você ser tentado a reclamar quando você já esteve em situação muito difícil e Deus te livrou, te guardou, te abençoou. E às vezes há coisas que as pessoas estão reclamando, como o povo de Israel, que é fruto de oração, Deus que deu. Deus deu e a pessoa reclama. Como eu disse, de alguns que reclamam até de trabalhar. E é fruto de vitória. Reclama que o trabalho está isso, está aquilo, mas você pediu a Deus. Agora, coloca força para se manter em Deus e administrar isso com alegria, porque é fruto da bênção de Deus para a tua vida. É bênção de Deus, é fruto de oração, aliás. E assim por diante. Quando a gente quer fazer as coisas, a gente faz. Quando a gente quer buscar a Deus, a gente busca. Precisou acontecer tanta coisa na casa de Jacó para voltar para Betel, se estabelecer lá e voltar a fazer a mesma coisa que ele fez quando ele estava começando a vida dele. Estava começando a vida dele, perseguido pelo irmão, etc. Precisou acontecer tudo aquilo para fazer um limpa naqueles deuses estrangeiros que estavam ali, no meio na casa, no lugar onde eles estavam, com tudo no meio, entre os familiares, todo mundo. E assim por diante. Mas quando foi feito também, que coisa linda. Eu fico encantada com a misericórdia de Deus. Você vê que um passo que a pessoa dá para Deus, Deus dá vários ao encontro dela. Você vê que com tanta coisa que precisava ser ajustada, poucas coisas que foram feitas, foram tomando a decisão ali, organizando dentro daquilo que Deus estava dirigindo. Sofreram livramento, foram abençoados, ninguém se perdeu. Muito bom quando a gente se volta para o Senhor. Tem aquele entendimento de que, meu Deus, eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso me aproximar mais dEle, eu preciso me doar mais para Ele, eu preciso, Senhor, eu preciso disso. Eu vou buscar o Senhor, eu vou buscar o Senhor. Eu vou buscar o Senhor. Sabe, muitas coisas que eu tomei decisão na minha vida foi após ter vivido. Eu já contei para vocês que estourou uma panela de pressão na minha casa com óleo quente, eu me queimei demais. Eu fui parar na ala de queimados da Santa Casa de São José do Rio Preto. Ali na chegada eles já tiveram que me dar aplicar morfina em mim, porque eu estava num estado, tinha cozinhado a minha perna, meus pés, as minhas pernas, meus pés, minhas costas. Por um milagre do Senhor, não atingiu inexplicavelmente o meu rosto, mas era para ter atingido completamente meu rosto e o Fernando.
que tinha 3 meses. E naquela ala de queimados, eu vivi muitas experiências com Deus. E um dos votos que eu fiz com Deus, que eu vejo Jacó fazendo o voto com Deus lá no início da vida dele sem saber. Você vê que várias situações eu fui fazendo voto com Deus assim. Meu filho com epilepsia, eu votei ao Senhor de servi-lo. Eu na ala de queimados, eu votei ao Senhor que eu ia passar a visitar hospitais e pregar nos hospitais. E que a primeira coisa que eu ia fazer quando eu botasse meu pé no chão era ir para a igreja glorificar Ele. Eu botei só o calcanhar, fui de calcanhar. Não sei nem te explicar como é que eu fiz, mas eu fui. Não podia botar o pé no chão. E eu fui no calcanhar e eu consegui entrar na igreja. Descalça. Aquele pé ainda em carne viva. E dali em diante eu fui me recuperando cada vez mais. Então logo eu andei corretamente. Eu ficava na fila. Primeiro da Santa Casa eu comecei nos dias de visita para pegar uma ficha para visitar na hora da visita às enfermarias. E aí fui crescendo nisso. Eu já dava apoio, eu ia na cadeia pregar, eu ia no IPA. Aí intensifiquei mais. Para vir para o ministério, meu filho estava com o braço, que eu já contei, arrancado, uma situação que só Deus. E foi assim. Eu fiz um voto com Deus também. Vou parar o que eu estou fazendo. Eu vou viver só para pregar a tua palavra. Se o Senhor me der essa vitória, eu estou aqui. O Senhor me mandar fazer, eu vou fazer. Estou à sua disposição. Eu paro a minha vida para fazer o que o Senhor quer. Mas eu quero meu filho com o braço perfeito. E assim eu fui fazendo, tomando decisões em meio a situações, mas todas as decisões foram corretas. Em Deus foram corretas. As que eu fiz em Deus foram corretas. Quando ele lá estava na aflição, ele fez um voto com Deus. Ele buscou a Deus, ele levantou um altar ao Senhor. E aqui na aflição, Deus falou para ele, volta lá. Estabeleça-se lá, faça um voto, levante um altar, me desculpe. Levante um altar. E aquilo ele já entendeu da limpa que precisava e ali foi ajeitando tudo. E assim é. Às vezes a gente vem situações para a gente entender, eu preciso fazer um limpa na minha vida. Preciso fazer um limpa na minha vida. Se Deus está falando com você sobre tudo, fala com você, esse parte fala com você, eu não sei, aí cada um sabe de si, mas simplesmente, por favor, não complique, coloque em ação, coloque em ação. Coloque em ação. Haja e pronto. É assim que a gente tem que ser. Pessoas que não complicam as coisas, principalmente no nosso relacionamento com Deus, porque isso não funciona. Se Deus está pedindo algo para mim, eu vou fazer, pronto, faça. Se você deixou coisas que não são benéficas para a sua vida espiritual, entrar, tira. E você vê que Deus é maravilhoso, Deus é bom. Olha o tamanho do livramento que Ele deu, até porque os filhos dele, apesar dos siquemitas estarem errados, mas os filhos também estavam. Mas por eles terem feito a coisa correta, Deus colocou um temor
A Bíblia diz que o terror do Senhor caiu ali, que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Porque decisões certas foram tomadas. E Deus deu um grande livramento. E eu creio que Deus está falando para você de grande livramento, de vitórias, de bênçãos, de avanços na tua vida, através de decisões importantes para a sua vida espiritual. Para a sua vida espiritual. Em nome de Jesus. E vamos seguir nessa direção, porque ela sempre funciona. É assim que dá certo. Aleluia. Com o seu projeto, levante ao céu e fale com Deus. Ore ao Senhor com a força da sua vida, com alegria e gratidão pelas boas coisas que Deus tem feito por você. Deus tem feito muito por cada um de nós. Como eu sempre digo, você pode ainda não estar onde gostaria de estar, mas não está onde costumava estar. Deus tem te abençoado muito. Deus tem abençoado as nossas vidas. Deus tem feito as coisas acontecerem de forma milagrosa. Seja grato a Ele. E aquilo que falta vai chegar, Deus vai materializar, o livramento vai chegar, você vai viver, creia nisso. Então fale com Deus, ó Deus de Israel, fale com Ele. Jesus, aqui estou eu e eu quero crescer, eu quero te buscar, eu quero te invocar, eu quero me aproximar do Senhor com alegria, eu quero prosperar nos seus caminhos. Eu quero ver cada vez mais a sua glória na minha vida. Ó Deus, entre em ação na minha vida. Renova a alegria da minha salvação, o meu prazer pelo Senhor, e honra a minha vida, me coloca por cabeça, materializa os meus sonhos, Senhor, muda a minha história de vida a cada dia mais, me ajuda, eu quero me aproximar do Senhor, eu quero te agradar, eu quero fazer o que é certo, eu quero crescer no Senhor, eis-me aqui, Jesus. Abre o teu coração e fala com Deus. Deus vai passando do teu sangue sobre o teu povo e vai abençoando a cada um. Oh meu Deus, o Senhor pode falar melhor, Espírito Santo, a cada coração. O Senhor pode iluminar, o Senhor pode prosperar esta vida na verdade e no conhecimento dela, Pai. Meu Pai, ajuda o teu povo a crescer no Senhor, a se aproximar do Senhor. Prospera o teu povo na fé. Prospera, Jesus, eu te peço. Dá vitória a cada um que aqui está, eu te peço. Materializa esses projetos de conquistas. Materializa esses sonhos. Materializa esses desejos. Materializa as mudanças necessárias. Dá a visão e o entendimento que cada um precisa. Eu oro ao Senhor para que um grande milagre aconteça aqui hoje, meu Deus. De entendimento e decisões sendo tomadas, mudanças radicais, decisões importantes, posicionamento que o Senhor espera de cada um. Entre em ação agora, Deus de Israel, e haja na vida de cada um para a glória do teu nome. Eu te peço, meu e a crescer do Senhor, a tomar a atitude certa, a decisão certa, que nada seja um impedimento dessa pessoa se aproximar do Senhor e crescer do Senhor e desenvolver um relacionamento com o Senhor e fazer aquilo que o Senhor tem cobrado, tem pedido, entrar no propósito, se entregar inteiramente, Deus vivo. Eu te peço, Jesus, honra a fé do teu povo e dá os livramentos que cada um precisa. Eu creio que algumas coisas estão dependendo de decisão. O Senhor estava disposto a dar o livramento a Jacó, mas era necessário algumas coisas, algumas atitudes serem tomadas. Ele precisava tomar algumas atitudes ali. Ele precisava voltar para Betel, ele precisava se estabelecer lá, ele precisava levantar um altar, ele precisava tirar aqueles deuses estrangeiros. E quando tudo foi feito, o livramento chegou. E eu creio que o Senhor está dizendo isso a essa pessoa: eu tenho essa vitória para você, eu vou te dar esta vitória, mas chegou a hora de você fazer o que eu estou pedindo. Deus que haja esse entendimento. Chegou a hora de você dar o que eu estou pedindo. Dá. Você demorou para me dar, agora você vai dar. Dê o que eu estou pedindo e eu vou te dar o livramento.
Eu creio que é isso, Senhor. Como o Senhor abençoou Jacó no início, o Senhor abençoou ele agora. E eu oro ao Senhor para que essa pessoa entenda exatamente o que o Senhor fala com ela. O Senhor está prometendo a ela a vitória, não pouca, não pequena. Para a glória do teu nome, eu sei que o Senhor quer fazer. Mas o Senhor está cobrando atitude de fé e um posicionamento diferente. E eu peço que o Senhor entre agora e abençoe, ilumine esta vida e ajude ela a compreender e a se posicionar. E honra a fé dela. Nós nesse momento consagramos, meu Deus, esses projetos ao Senhor. Consagramos mais uma vez o nosso ano ao Senhor. Eu consagro a vida dessa pessoa ao Senhor. E eu determino na vida dela as realizações que ela tem pedido, as materializações que ela tem buscado do Senhor, aquilo que ela veio buscando, que ela tem buscado do Senhor, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Com a tua mão estendida para aquela direção que você precisa de vitória, peça para Deus socorrer lá, para Deus agir lá, para Deus mover daquele lugar, naquela situação, naquela questão. Peça para o Senhor mover, peça para o Senhor agir, peça para Ele visitar lá. Senhor, visita aquele endereço, aquela rua, aquela situação, aquela questão, aquela empresa, minha casa, aquela pessoa. Visita com vitórias agora, meu Deus, e haja nessa questão para a glória do teu nome. Ó Deus, visita, Senhor, visita esse lugar, visita essa situação, visita essa questão e dá vitória. Ó meu Deus, abençoa, envia anjos poderosos e materializa a vitória que essa pessoa precisa, para a glória do teu nome. Materializa, Jesus, para a glória do teu nome. Estamos nesta fé dos meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Domingo, dia 24 de fevereiro, às 9 horas, início do 6º jejum do propósito de fé, meus projetos de conquistas para 2013. Com o encerramento às 18 horas. Vá para onde as águas são mais fundas. Lancem as redes para a pesca. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Entre em 2013 determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos. Ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2013, ano da pesca maravilhosa.